A escritora Madalena Ferrante Pisato diz que, em cada parto, reparto a vida. Com uma velha vida, uma nova vida é provida. O parto é o ato inicial, o primeiro suspiro. Tudo começa por ali. Um simples choro anuncia o começo de uma nova história. O documentário Respeito ao Parto conta relatos de mães que lutam em defesa do parto natural. O Espaço Comunicação conversa agora com Samir Bravo, diretor do documentário Respeito ao Parto. Olá, Samir, seja bem-vindo. Obrigado. Samir, por que falar sobre o tema parto? Eu acho que o tema parto, ele é um tema que não é muito difundido hoje em dia. Então, falar sobre parto é importante, porque muitas mulheres não sabem o direito que elas têm na hora de fazer o parto. A maioria acha que tem que chegar lá, tudo que o médico falar, você diz amém, e você acaba sofrendo uma violência obstétrica, que é o caso de qualquer intervenção médica sem o consentimento da mulher, e às vezes ela nem sabe que está sofrendo isso. Então, esse é um tema que é muito importante ser discutido, né? Falar que a mulher tem sim a opção de fazer outras coisas que não a cesárea. Que ela pode ter um parto natural, que talvez não tenha tanta dor quanto a cesárea, fala sobre recuperação, é um tema que tem que ser discutido. Então, por isso a gente escolheu falar sobre parto. Bom, e a gente sabe que todo vídeo, durante a produção, sempre acontecem alguns problemas, surpresas. O que mais te chamou a atenção durante a produção? Foi, como eu falei agora há pouco, a gente cortar a ideia, saber como delimitar o tema certinho. Porque a gente foi atrás de muita coisa, a gente conseguiu muita coisa e a gente não sabia onde delimitar. Se a gente ia falar sobre parto humanizado, sobre violência obstétrica, sobre cesárea contra parto normal. E, no fim das contas, esse documentário acabou virando um episódio de uma série de documentários, que a gente nunca fez o resto dos episódios, mas ele acabou sendo mais ou menos assim porque é muita coisa para falar. É um tema que é muito pouco explorado e que tem muito campo para se falar sobre, mas que as pessoas ainda não abriram muito para discussão. Está começando a se falar mais sobre isso, mas ainda é um tema muito de difícil acesso para as pessoas. E de modo geral, assim, vocês ficaram satisfeitos com o resultado final? Você disse que vocês defendem a ideia do parto natural e você acha que o vídeo deixou bem claro isso? Você ficou Então, satisfeito? não. Eu particularmente não fiquei satisfeito, porque eu acho que faltou muita coisa no documentário, né? O que exatamente? Faltou, foi o que eu falei, essas entrevistas que a gente foi atrás de uma manifestação que teve em São Paulo, de uma mulher de Torres que sofreu violência obstétrica. A gente filmou a manifestação inteira e não colocou uma cena da manifestação, porque não cabia no texto a gente colocar essa informação. Quase todas as doulas que a gente foi atrás, a gente não conseguiu colocar nenhuma, e elas falam coisas muito interessantes. Então, quando a gente vê toda a gama de assunto que a gente podia abordar, todo o material que a gente conseguiu, e o que a gente colocou, a gente fala, putz, está faltando. Está faltando muita coisa. Mas, de maneira geral, assim, a gente conseguiu um médico que ele explica por que é bom ou não fazer uma cesárea. Ficou um documentário muito neutro, assim, mostrando que é necessário fazer uma cesárea quando é necessário e que tem a opção de você fazer um parto natural ou um parto humanizado quando você não tem nenhuma restrição médica, né? Que talvez seja melhor. Então, nesse sentido, a gente gosta do documentário, mas ficou faltando alguma coisinha lá. Bom, Samir, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Matheus. E agora vamos assistir o documentário Respeito ao Parto. Não, assim, ó. Filma daqui, não filma daqui. Não filma de frente. Não. Tá nascendo. Respira. Tô queimando. Nasceu. Nasceu, mano. Nasceu. Não, mano. Letícia. Tá funcionando. Veio. Você veio. Ai, que linda. A cara peluda vai Que linda. Ai, que linda. Ai,
Falar que quando ela nasceu, a primeira coisa que eu vi foi o bumbum, né? E eu olhava e falava, ela é linda, ela é linda. Ela não se conforma com isso até hoje. Olhei um bundãozinho ali e falei, que linda, minha filha. E quando eu ouvi ele falando, vai, neném, reage, você precisa reagir, bebê, você precisa reagir, que ela reagiu, que eu vi o choro dela, aí sim, aí é uma sensação maravilhosa, ter visto o chorinho dela, as enfermeiras trazer ela para perto de mim, ela, quando botou o rostinho dela de junto do meu, que ela ficou caladinha, sentiu a minha presença, é uma sensação única, né? Não tem explicação para isso aqui, né? E quando ele nasce, é a coisa mais louca que você vai sentir, assim, é um alívio, uma felicidade, um vazio e um preenchimento automático, né? Você sente o vazio do seu corpo, mas quando você vê, tá com você e vai ficar com você para sempre. Então, é a melhor sensação do mundo. Há 10 anos atrás, eu trabalhei como office girl na Secretaria da Saúde. Então, tinha o Dr. Davi Capistrano, que ele trabalhava, era um médico de Recife, de Pernambuco. Ele tinha implementado lá o sistema de parto natural, as casas de parto, e tinha tido muito sucesso. E aí eu me apaixonei lá, eu de office girl, todos os papeizinhos que passavam pela minha mão eu lia, eu achava lindo, e eu achava que eu não podia ter filho, era mais lindo ainda. E aí quando eu me vi grávida, eu já estava com 3, 4 meses de gravidez, eu falei, putz, grida, e agora fudeu, né? Vão me cortar inteirinha, vai ter que ser cesárea, imaginei um bicho de 7 cabeças. Preparação psicológica, que eu acho que talvez seja a mais difícil, ela, na minha opinião, deveria ser pela formação de opinião, pelo nível de informação. Então, pela busca constante de informações, pela leitura sobre isso, pela leitura sobre relatos de parto, sobre a vivência que outras pessoas tiveram naquele meio, a leitura sobre todo aspecto natural que o parto vai envolver, e também tentando imaginar como que a pessoa gostaria que o parto dela fosse, como que ela sonha naquele momento. Eu me preparei os 6 meses depois todos que eu tinha depois que eu tinha sabido que eu estava grávida. Então eu comecei a ler compulsivamente, assistir vídeos, me consultar com doutores na internet, entrei no grupo, que é muito legal, que chama Maternidade Ativa, o Gama, e funcionava na rua de casa, na Natingui. E lá tinham as doulas, então fiz cursinho. Mas no dia que eu fui ter neném, eu estava dormindo na casa da minha mãe, ainda não morava junto com o Marral, sei lá, a gente tinha brigado por qualquer motivo idiota. E a gente chegou, eu cheguei e fui dormir na casa dele porque tinha que fazer uma consulta antes e ele ia me levar. Aí eu cheguei na casa dele, fui dormir, aí acordei toda molhada. Daí ele se ligou 3 horas da manhã que eu estava tendo neném. Aí já ligou pro meu irmão, eu saí do banheiro, tava o Marral, meu irmão, com mala pronta, todo mundo. E a gente saiu da Vila Madalena para ir para Sapopemba. A sorte que foi de madrugada, que senão a gente já tá pego. O tratamento de uma casa de parto poderia ser feito, sim, em hospitais. Basta querer, né? Mas aí envolve também que é um outro sistema, né? Tanto a rede pública quanto a rede privada tem que seguir certos protocolos, mas o atendimento que a gente tem aqui nada mais é do que um atendimento humanizado que qualquer lugar deveria dar, né? Então, basta ter sensibilidade para tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Aí eles me levaram para a sala de pré-parto. Foi muito legal, porque tinha uma bola para massagear, assim, para ficar sentada. Aí eu preferi ficar na hidromassagem. Fiquei lá peladona na hidromassagem, relaxei um monte. Aí voltou tudo à cabeça. Por que eu tinha escolhido a casa de parto e tal? Num hospital eu não teria, sabe?
essa tranquilidade e tudo a meia luz, tudo muito gostoso. E eu estava junto com pessoas que eu gostava, né? Meu irmão que foi para filmar, o Marral que foi lá para dar o apoio emocional. E eu já tinha gostado delas também, quando eu conheci em algumas visitas que eu fiz que eram necessárias para saber se estava tudo legal mesmo. E depois que eu tive a Lelê, a madrugada inteira tinha uma mulher lá que ficava me ajudando a dar mamar, me ensinando, me explicando, chazinho, jantinha, pãozinho. Recebi acho que um tratamento que eu não tinha recebido a gravidez inteira. Foi lindo, eu queria ficar lá mais que um dia, mas no outro dia levantei, saí andando, normalzinha, sem dor, sem ponto, nem nada. Foi legal. O meu parto, eu planejei, queria ter normal. Aí, no dia 18, eu estava no bar, né? Tive uma queda de pressão. Passei mal e vim para casa, cheguei em casa, liguei para o meu médico e falei para ele que estava passando mal. Aí ele falou, não, tudo bem, tá tudo normal, quando for dia 19 você vem. Chegando na consulta, ele falou, eu vou fazer o toque em você, que é o de costume. Primeiramente ele escutou a neném, quando ele escutou, ele falou, perguntou para ela se a neném estava mexendo. Falei, não, tá com uns 2 dias que ela não mexe. Ele falou, por que eu não liguei pra ele? Eu falei, achei que era normal. E quando ele escutou, ele falou, a sua neném, ela tá com cordão enrolado no pescoço. A cesariana, ela é uma cirurgia que foi inventada há mais ou menos 300 anos e que ela é muito boa, ela tem a sua razão de ser. Ela é muito bem-vinda quando bem indicada. Por exemplo, quando tem uma dificuldade para o nascimento, quando tem um problema para o nascimento, a cesariana ela é muito bem indicada para isso. Aí ele fez o toque. Quando ele fez o toque, pela primeira vez, aí ele disse, em vez de uma volta, ela está com 2 voltas enroladas no pescoço. Quando ele fez o toque pela segunda vez, teve o sangramento. Eu perguntei para ele, você estourou minha bolsa? Ele falou, não. A sua placenta sangrou. Eu perguntei, mas como minha placenta? Ele falou, sua placenta desceu. Então, se a neném tenta nascer normal, poderia ter morrido eu e a neném. E o que aconteceu? Nós saímos diretamente da sala da clínica para o hospital, lá em São Mateus, né? E quando eu cheguei em frente ao hospital, ele já estava lá de pé com a cadeira de roda. Me colocou na cadeira de roda, me levou para a maca, né? Ele mesmo tirou minha roupa, o anestesista já estava lá, já estava tudo pronto. E ele foi um médico excelente, né? O doutor Marcelo. E aí no outro dia, depois que ocorreu tudo isso, né? Ele foi no meu quarto, chegando lá no quarto, ele falou, Eli, agora eu vou lhe contar o que aconteceu. Ele falou que o meu parto estava sendo de risco, que não sabia por que minha placenta tinha deslocado daquele jeito, que tanto eu como a neném poderia ter morrido, né? Eu e a Laura. É muito raro isso acontecer em gravidez de baixo risco, extremamente raro. É mais frequente em gravidezes de pacientes hipertensas, que não têm um nível controlado da pressão, e aí picos hipertensivos muito elevados podem combinar com um descolamento da placenta. O uso de cocaína, outras substâncias que também podem ter uma descarga adrenérgica muito grande, também podem combinar com descolamento de placenta. E nessas situações acaba sendo necessário proceder com uma cesariana de emergência, que seria a necessidade de retirar o bebê o mais rápido possível. Porque quando se interrompe o contato da placenta com o útero, não tem mais passagem de oxigênio para o bebê. E aí, o quanto antes for retirado aquele bebê, mais sucesso vai se ter em sobrevida para o bebê.
planejei, assim. O pessoal faz plano de parto, mas eu fui no instinto. A única coisa que eu fiz foi estudar, né? O que ia acontecer com o meu corpo, para eu me manter calma e saber que o que eu estava sentindo era normal, que eu não precisava ficar mais tenso do que o necessário. E aí, por conta disso, foi bem tranquilo. Eu pesquisei em grupos de grávida, em fóruns, em grupos do Facebook, para saber onde é que as mulheres estavam tendo os filhos pelo SUS. E aí eu descobri a Casa de Parto de Sapopemba, foi a primeira que eu descobri, a primeira que eu fui conhecer e foi a que eu fiquei, que eu gostei muito de lá. E aí nós chegamos lá, a médica fez os exames para sentir o batimento do coração do baby, para ver as contrações direitinho, viu que já estava bem dilatado, estava com 9 centímetros. E me colocou na sala de espera, né? Onde eu teria o bebê. Lá eu tive toda a liberdade para ficar andando ou ficar sentado do jeito que eu quisesse. Tinha comida à vontade. Tive bastante liberdade para fazer o que eu quisesse naquela hora, né? Então eu fiquei andando, que eu achei que aliviava bem a dor. E quando eu não pude mais, eu deitei e esperei. E nasceu. Hoje, atualmente, a gente pode perceber que essas discussões elas acabam se inflamando. Quando a gente senta numa mesa e começa a discutir sobre parto, as pessoas se inflamam de tal maneira que parece que está discutindo futebol, discutindo política. A via de parto acaba entrando nesse assunto. Mas não é uma decisão com o mesmo peso. A cesariana tem muito mais riscos. Ela traz mais risco de infecção, mais risco de sangramento, mais risco de morte até do que o parto normal. E não dá para colocar, portanto, na mesma medida. Mas a cesariana ela é muito importante quando o parto não é possível, quando tem algum risco para esse bebê, para essa mãe, quando as situações encontram dificuldades. A cesariana ela é muito importante nesse sentido também. A recuperação do parto normal é bem tranquila, apesar de eu ter tomado alguns pontos, porque teve laceração, ela foi super tranquila. Os pontos caíram sozinhos, ela nasceu na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava indo no cartório a pé para ir registrar, não teve nenhuma crise, foi super tranquilo, até assim, no dia você fica meio assustado, assim, que seu corpo tá voltando pro lugar, tudo tá voltando, mas depois você já nem lembra mais. Olha, sinceramente, eu ainda tenho opção pelo normal, é horrível. Eu não troco um parto normal pela cesárea. A recuperação, até os primeiros 10 dias, ali os 10 dias é uma recuperação horrível, você sente dor em todo quanto é canto. Se levantar, você tem que depender dos outros. Para sentar, você tem que depender dos outros. E eu acho, assim, é uma recuperação muito ruim. Os 10 dias. Depois dos 10 dias, não. Você tá de boa ali. Mas os primeiros 10 dias é horrível. E a gente ouve coisas horríveis, né? A dor do parto é a dor pior do mundo. Mas são alguns minutos que depois que a criança nasce não tem mais nada. É incrível. Só tem uma dor no coração que aí você começa a amar incondicionalmente aquela coisinha, né, zoiuda? Durante esse trabalho de parto, a gente, além das posições, também podem lançar mão de alguns manejos para controle de dor. A dor ela é muito variável, é muito pessoal, a sensação da dor é muito subjetiva, não existe nenhum mecanismo que a gente tão fidedigno para poder medir quanto de dor que a outra pessoa está sentindo. E nesse processo de auxílio do trabalho de parto, eu acho que a doula tem um processo muito importante, tem um papel muito importante nisso, de ajudar no manejo não farmacológico da dor, que é utilizar de massagem, da água, em várias posições que o yoga também trabalha, para que ela tenha um conforto durante esse trabalho de parto. Eu acho que o processo todo de hospitalização é muito brusco com as mulheres. Eles não perguntam o que você quer, o que você não quer. É um momento seu, mas que eles se apropriam.
e vão te ditando as regras. E isso era uma coisa que eu não queria mesmo, cara. Então eu tinha que ter filho eu tinha direito a ter na beneficência portuguesa. Eu cheguei lá na maternidade e parecia um hospital de guerra. Caminha, 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 caminha. Falei, mas vem todo mundo aqui que ganha neném? Ah, vem, são muito bem assistidos, não sei o que deu. Depois fui perguntar nesse beneficência portuguesa, eu posso trazer um acompanhante? Eu posso filmar? Não. Eu falei, eu não gostaria de ser cortada, de fazer episiotomia. Mas você é médica? Isso não é você quem decide, sabe? Você está fazendo acompanhamento, a gente vai olhar o que você faz, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas olhando para você já tem 30 anos, eu te aconselho uma cesariana. Eu, pô, assim, né? O exame olhou para mim, viu que eu queria certas coisas e já me aconselhou uma cesárea. Falei, porra, beleza, cara. Aí que eu insisti mesmo, briguei com um monte de gente para não ter neném no hospital. Então, é tudo aquilo que vai contra os direitos da mulher. Então, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Porque uma violência obstétrica não é fazer uma episiotomia, né, que é aquele corte na lateral da vagina, que eles falam que vai ser melhor para a passagem do bebê. E muitos nem falam, né? Faz depois que a mulher descobre, ela já está anestesiada, depois que ela descobre que foi feito. Isso é uma violência obstétrica. Claro que alguns casos, embora eu não acredite, mas alguns casos pode ser que precise, tem pessoas que afirmam categoricamente, não, precisou, eu fiz, eu peço, eu aviso, então, ok, não chega a ser uma violência, mas você mutila, né, o corpo da mulher, muitas vezes desnecessariamente. Esse é um tipo de violência física. E tem aquelas violências emocionais, sociais, que vai falar da mulher, que julga o momento onde ela estava, a concepção do bebê, né? Faz aquela comparação, dizendo que no momento estava bom, agora você está gritando, ou para parar de gritar, porque senão o bebê vai nascer surdo, parar de gritar, porque senão vai atrapalhar as mães que estão do lado, ou então, se você continuar gritando, eu não venho aqui mais te atender. Quer dizer, a mulher está num momento que ela está super vulnerável. Então, a pessoa que faz isso, ela está cometendo uma violência muito grande, que vai ficar gravada nessa mulher, provavelmente o resto da vida dela. E mesmo a cesariana, eu acho que ela é possível de ser realizada com respeito e de maneira humanizada. Acho que não tem mais sentido amarrar os braços da gestante durante a cesariana, não tem mais sentido sedar, fazer sedação durante a cesariana, não vejo sentido para isso. É possível, depois que nasce, depois que tira o bebê de dentro da barriga, pode abaixar os campos que ficam protegendo a gestante, e se tiver tudo bem com o bebê, que se não for necessário nenhum tipo de intervenção para o bebê naquele momento, se ele nasceu em boas condições, pode ser inclusive colocado na mãe e aguardar o cordão parar de pulsar. Mesmo na cesariana isso é possível. A gente faz isso com uma frequência e isso não compromete em nada a segurança do processo. É possível manter a asepsia de toda a cesariana, mesmo assim. Então, eu acredito que o principal é o respeito, é a liberdade, é a possibilidade de ter contato com o bebê que ela está esperando durante 9 meses e que não vê a hora de ter aquele encontro. Para mim, o parto humanizado em si, ele é um parto que é feito com respeito, independente da via que ele vai acontecer. Se vai ser por via vaginal, se vai ser um fórceps, inclusive, se vai ser uma cesariana. Ele tem que ser feito com respeito, que seria a liberdade de posição quando ela é possível. Por exemplo, no parto vaginal, pode escolher a posição com que for mais adequada para aquilo. Com o acompanhamento das pessoas que ela acha que são queridas para ela, que naquele processo eles vão contribuir. E eu acho que o marido tem um papel muito interessante nisso, de poder estar junto, de poder dar força, de poder dar coragem para superar. Ele é um momento completamente imprevisível e eu acho que para isso tem que ter uma preparação muito... tem que estar bem focado, de que isso não é imediatista, igual a gente pensa na maior parte das coisas que acontecem na nossa vida moderna hoje. Isso não significa que a gente não vai agir ou vai ter que intervir em algum momento, né? Nem que seja uma orientação, mas de uma forma que a gente respeite, né? Então, a humanização do parto é isso, basicamente isso, não tem segredo.
né? Que as pessoas estão fazendo uma ideia muito diferente do que realmente é. É uma coisa simples, é resgatar mesmo trazer para a mulher de volta o que sempre foi dela. O Espaço Comunicação fica por aqui. E para saber tudo sobre a nossa programação, é só acessar o site www.sjt.br/TV São Judas e curtir a nossa página no Facebook. Tchau e até o próximo!